Bom dia. Realmente ser recebido assim com palmas, não é? O artista vive disso, né? Já estou me considerando o próprio. Cadê Rose? Mas, pois é. Mas hoje nós temos um estudo interessante. Essa parábola, ela primeiro tem que ser vista no seu contexto específico. Em primeiro lugar, o que significa efetivamente uma parábola? Parábole, no grego, significa comparação, analogia. Ela traduz, ou foi a tradução do hebraico matla, que é a mesma coisa. É um recurso dialético, é um recurso de oratória, que foi muito bem usado e aplicado por Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos algumas parábolas interessantes. Inclusive, o rei Davi foi apanhado por um profeta justamente através de uma parábola do que ele tinha feito assassinando Urias para ficar com a mulher dele. E é uma coisa interessante que geralmente no Antigo Testamento os mais sem vergonhas é que são os mais apoiados por Deus. Eu nunca consegui entender isso direito, mas sei lá, são os mistérios divinos. Eu estou fora dessa história. Mas o que é que a parábola significa? Por que que Jesus usava muito as parábolas? Ele mesmo diz, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. Mas espera aí, como é que eu falo uma coisa para os outros não verem e não entenderem? Que negócio é esse? É porque ele não estava se dirigindo para a consciência. É o nosso grande erro ao apreciar as parábolas. Jesus se dirigia simbolicamente ao inconsciente. Inclusive, as parábolas, em geral, elas têm uma característica do absurdo. Existe um estudo notável sobre isso, de um teólogo protestante alemão, chamado Joachim Jeremias, e que, inclusive, foi traduzido e publicado pela Vozes. E isso criou muito problema com alguns intelectuais católicos que diziam, não, nós não precisamos dos protestantes para nos ensinar alguma coisa. Só que o Joaquim Jeremias, eu já li os livros dele, ele é fantástico. Ele analisa cada parábola no seu contexto específico, que é um outro problema para nós que hoje em dia falamos a respeito de Jesus. Geralmente nós olhamos a história com o olhar de hoje, com o bias de hoje, com os preconceitos de hoje. Nós inconscientemente olhamos o passado, mas interpretamos tudo como se fosse possível ser semelhante a hoje. Não, não é. 2000 anos atrás era um outro mundo, era uma outra, parece até que era um outro planeta. Completamente diferente. Nós só podemos entender do passado emoções. Fora isso, a vida diária, o conceito não dá para entender, porque são circunstâncias totalmente diferentes. Então, quando Jesus está falando, ele está usando um recurso de oratória para ensinar algo que vai muito além da letra em si. Vejamos nesse caso. Primeiro, como é que nós vamos entender uma parábola que fala do trabalho há 2000 anos atrás, e mesmo assim um trabalho do campo, nós que somos urbanos? Fica muito difícil. É preciso que nós tenhamos algumas informações para isso. Em primeiro lugar, vocês vão ver falar em um denário. Só que um denário era a diária de um trabalhador naquela época. Vocês observam que não existia uma regulamentação legal do trabalho. Começava o dia do trabalho com o nascer do sol e terminava ao pôr do sol, mais ou menos 18 horas. Essa era uma jornada de trabalho.
Vejam que as pessoas estavam numa praça esperando o trabalho. Então é uma época de colheita. E chega o senhor da vinha, está se falando de algo interessante. Era um vinhedo, era a colheita, tinha que colher a uva para fazer o vinho, que era algo fundamental junto com o azeite para aquele momento, ou para aquela época, porque o vinho era usado não apenas como bebida no sentido tradicional, era usado também como medicamento. Se vocês se lembrarem da parábola do bom samaritano, o que ele faz? Ele pensa as feridas do homem que foi assaltado pelos ladrões, usando vinho e azeite. Então, o próprio Paulo de Tarso, falando a Timóteo, diz: tome sempre um pouco de vinho por causa do seu estômago. Não era só para uma bebida romântica, era também uma bebida que servia de remédio. E ele precisava da colheita. E estabelece um contrato. Vejam que o contrato é um contrato verbal. Não é um contrato escrito. Não tem sindicato. Não tem dissídio, não tem nada disso. E ele chega e diz assim: querem trabalhar na minha vinha? Como é que nós vamos fazer? 1 denário. Pagarei 1 denário a todos vocês. Ele fez um contrato. Passa um tempo, ele volta na praça, tem umas pessoas que não estão fazendo nada. O que ele diz? O que é que vocês estão fazendo aqui? Nada, ninguém nos contratou, vamos para a minha vinha. Ele não faz contrato. Ele manda vá. Primeiro, porque não foi o nascer do sol. Então ele não está contratando uma jornada de trabalho. E isso ele vai fazendo ao longo do tempo. E é mais ou menos quando dá umas 4 horas, ele pega o pessoal e diz: vocês não estão aqui, então vão para lá também. E resolve, no final, a fazer o pagamento. Chama o capataz e diz: paga todo mundo. Agora você vai pagar todo mundo 1 denário, a começar dos últimos. Então ele vai pagando 1 denário, 1 denário. Claro que os que pegaram o calor do dia acharam que não, nós vamos, nesse momento, vamos receber muito mais, que ele está pagando para aqueles que chegaram depois 1 denário. Quando chega na hora, toma 1 denário. E eles: mas não é possível, você deu a mesma coisa para... Espera aí. E aí é que vem a discussão interessante. A discussão que nós temos que começar a verificar. O que é que efetivamente essa parábola está ensinando? Como lidar com o trabalhador? Como remunerar um trabalhador? Estava longe das preocupações de Jesus, ele não estava nem aí para isso. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer tocar em um ponto que muitas vezes fica desfocado. E o ponto está justamente no final da parábola. Nós temos que analisar essa parábola como se, junguianamente, analisássemos um sonho. É na lises que está a solução do problema. Ou seja, é na parte final. Quando reclamam com ele, ele diz assim: peraí, vocês acertaram comigo, receber 1 denário. Toma aqui o seu denário e vai embora. Você acertou comigo. Nós contratamos isso. Eu estou pagando a você o contratado. O que eu quero fazer com os outros é um problema meu. E ele ainda chama a atenção para esse detalhe. Eu não posso fazer com o que é meu o que eu quero? Eu não posso fazer com o que é meu o que eu quero? Esse é um ponto a abordar, que é uma situação interessante conosco. Nós geralmente ficamos, inclusive, donos
daquilo que não nos pertence mais. Vamos dizer, Cecília me dá uma blusa, uma camisa. Ô, Cecília, obrigado, você me deu uma camisa, que gostoso, que camisa bonita. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 3 meses. Aí Cecília olha para mim e diz assim, você não gostou da camisa que eu lhe dei? Sim, mas por que não? Achei linda. Você não usou? Peraí. Você me deu a camisa? Dei. Ela não é minha? Eu não posso fazer com o que é meu o que eu quero? A partir do momento que me foi dada, eu uso quando eu quiser, se eu quiser ou não. Nós nos prendemos ao fato esquecidos de que o importante não é a camisa. O importante foi o ato dela lembrar-se de mim e me dar alguma coisa. Esse é que é importante. O importante foi isso. Ela se lembrar e ter a gentileza de me presentear, dizendo assim, olha, eu gosto de você. Esse é o presente. A camisa em si foi apenas o veículo para isso. E esse ponto eu posso fazer com o que eu tenho, com aquilo que é meu, o que eu quero. Chico Xavier tem muitos exemplos desse. Ele um dia estava na reunião dele, e recebeu de presente que alguém levou, o livro Paulo Estevão, com uma capa que foi colocada, inclusive, com pedras, não sei, semi-preciosas, muito bonita, que alguém resolveu dar para ele. Chegou lá, entregou, ele agradeceu, e a pessoa está sentada ali. Nisso chegou um camarada e disse, Chico, minha família está passando necessidade, eu estou assim, você poderia me ajudar? Ele meteu a mão no livro, pegou e disse, tome, venda, e use o dinheiro para sua família, na tampa da cara de quem deu para ele. Mas ele não podia fazer isso, não? No momento em que foi dado a ele, não pertence a ele? E ele não pode fazer o que ele quer com aquilo que é dele? Podia jogar fora. Podia dar. Alguém disse assim, mas isso é uma desconsideração. Mas peraí. Como é que é desconsideração se eu estou fazendo algo com o que é meu? E aí nós temos uma lição interessante do desapego. Porque nós, às vezes, ficamos apegados ao que nós demos a outra pessoa. Aí Cecília me deu a camisa, estava apegada à camisa que me deu, peraí. Ou então ela não me deu a camisa. Simplesmente, ela colocou a camisa e disse, você fica com ela, mas eu continuo sendo dono da camisa. Por isso eu vou reclamar, você tem que usar. É um ponto a nós pensarmos. Um ponto interessante. Por quê? Porque nós temos que aprender essa lição de desapego. O que eu dei para o outro é do outro. A partir do momento que eu dei, eu queria, simbolicamente, fazer uma tradução de um sentimento qualquer para a pessoa. Feito isso, morreu ali o que foi feito. Esse é um ponto que nós temos que pensar. Um outro ponto interessante é quando Jesus, no final, faz o homem dizer, aliás, Jesus tira uma lição, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Como é que esse negócio funciona? Vamos ver uma coisa interessante. Jesus veio, fez o trabalho dele, morreu, os discípulos continuaram, ele pega um sujeito chamado Paulo de Tarso, e eu estive na Turquia e segui os caminhos de Paulo com um grupo que a Pinheiro preparou. Nós fomos e fizemos vivência. E eu me lembro que nós pegamos de Istambul um ônibus e fomos até a Capadócia. 12 horas de ônibus. Uma estrada excelente.
tendo paradas no caminho, onde nós podíamos almoçar, tomar refrigerante, ir ao banheiro. 12 horas de ônibus. E eu ia naquele ônibus, observando os lugares, e eu dizia para mim assim, rapaz, Paulo de Tarso andou por aqui umas 4 vezes, 3 a 4 vezes, saindo da Palestina e vindo andando, montanhas e montanhas. E ele dizia assim, ele diz numa das suas epístolas, várias vezes afundou o navio que eu estava quando ele atravessava o Mediterrâneo, por 3 vezes. E eu fiquei no abismo de água. Fui assaltado inúmeras vezes. Eu digo, mas não sou isso. Foi preso. Ora, e ele estava fazendo o quê? Um trabalho de divulgação, não é verdade? Deu um duro, coitado. Envelheceu em pouco tempo, andando por aqueles lugares, frio danado, inverno terrível muitas vezes, um calor escaldante, sem nenhuma das facilidades que nós temos hoje. E ele passou uma parte inteira da vida dele fazendo isso. E fez um trabalho brilhante. Tanto que nós estamos aqui 2000 anos depois falando dele. Porque também, se não fosse ele, não existia cristianismo no mundo. Porque o cristianismo foi criado por ele. Porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Jesus nunca foi cristão. Jesus era judeu. As pessoas não sabem disso. Uma vez um cara quase me bate. Quando eu disse isso, Jesus, Huberto Roda que dizia, ele voltando, reuniria todos os líderes religiosos na ONU para dizer o seguinte, olha, eu quero afirmar uma coisa a vocês, eu não sou cristão. Pronto. Porque ele não era. Ele era seguidor do judaísmo. E fim de papo. Agora, quem pegou a ideia dele não foram nem os apóstolos que iam ficar o tempo todo ali, naquela tal casa do caminho, e não iam para lugar nenhum. Ele foi que tirou do contexto judaico, botou os politeístas dentro e criou a civilização ocidental. Quem está na base de tudo chama-se Paulo de Tarso. Agora, ele fez um sacrifício imenso. Aí vem, hoje em dia, os famosos trabalhadores da última hora. Chega pessoas que dedicaram a vida. Vamos ver um Divaldo Franco, que levou para tudo quanto é canto. Mas como? De avião. Ficando em hotel. Claro que nos inícios não tinha que pegar ônibus daqui para ir para a Feira de Santana. Quando era pobre, estava todo esse trabalho. Eu estou dizendo que eu viajei várias vezes com ele. Pegava a estrada de ferro Sorocabana, em São Paulo, era aquela tragédia, e era no tempo que tinha aquelas aviações como Panão-I, que não é Pané, para não ir, desses tipos assim. Mas depois as coisas ficaram maravilhosas. Né? Então você vê hoje em dia, quantas vezes eu já fui para a Europa, já falei, a Adenauer vai sempre, mas pega o quê? Um avião, tá? Se tiver meio chateado, pega uma classe executiva, vai lá, fica em hotel, bacana. Uma vez o camarada olhou para mim e disse assim, ô Djalma, sim, eu tenho essa missão que você tem. Hã? Que missão? De divulgar a doutrina espírita. Eu disse, não tem missão minha, não. Eu disse, como não? Eu digo, não tenho não. Rapaz, eu não sei porque Deus foi com minha cara. E me deu uma sinecura. Você veja, o pessoal me convida, paga passagem de avião. Eu adoro andar de avião. Me colocam em hotéis, ou então na casa deles, me tratam
de maneira assim supimpa, fazem as comidas que eu quero, que eu gosto, massageiam o meu ego, me botam para falar de espiritismo, eu já gosto de falar, e falar de espiritismo mais ainda batem palma para mim. E você chama isso de missão? Nunca fui açoitado como Paulo, nunca fiquei na cadeia como Paulo. Pelo contrário. Então, uma coisa interessante, na verdade, olha, os primeiros, esses entram pelo cano, viu? Eu me lembro desse pessoal nos primeiros tempos lá, pelo amor de Deus. O próprio Kardec, hoje em dia, ser espírito. Adenal já publicou tantos livros, eu já publiquei não sei quantos livros. Né? Na época, Kardec tinha que fazer tudo com caneta, e aquela caneta de molhar na tinta, escrevendo, e ainda passando mata-borrão. E quando ia imprimir, o pessoal tinha que botar letra por letra, ao contrário, para depois melar de tinta e apertar. Hoje, se você quiser, já existem impressoras que você escreve, ela imprime página frente e verso, e olha, nem mais, já lhe dá encadernado. É verdade, viu? Os primeiros entram pelo cano. O negócio é ser trabalhador da última hora, que já pega tudo pronto. Hoje você tem Periscope, se a gente quiser, estava aqui, dando para todo mundo. Temos a TV Harmonia, o mundo inteiro está vendo esse papo. Ou seja, atingimos mais gente do que o Paulo de Tarso atingiu. E observem isso. Não tem uma lição muito interessante nessa parábola. É uma lição que nos fala, inclusive, da evolução, como os primeiros, na verdade, eles preparam as bases das quais os outros vão se aproveitando e, ao mesmo tempo, criando novas bases. E se nós trouxermos para nós, vamos aprender uma coisa interessante. Jung nos diz que os filhos têm obrigação de ir muito além do que os pais foram. Por quê? Porque os pais prepararam a base. Muitas vezes os pais tiveram que fazer tudo, criar todas as condições, e os filhos só tiveram que ir usufruindo das condições e dos sacrifícios que foram feitos. Já pegam, portanto, tudo colocado, algo que alguém fez com um esforço terrível e muitas vezes às custas da própria saúde. Então, é uma obrigação para cada geração e muito mais além do que a geração anterior foi. Não é uma coisa que se espera, é obrigação. Por quê? Porque já achou a parte fundamental estabelecida. Aqueles que chegam por último na parábola, já pegaram o trabalho praticamente realizado, eles vão fazer o quê? Basicamente, dar, digamos, o acerto, arrumar as coisas que já foram cortadas, já foram colhidas, transportar para determinado veículo que vai levar para algum lugar. Mas todo o trabalho pesado já foi feito. E o que é mais interessante, sempre aquele que vem por último ganha muito mais do que o que começou. Muito mais. Hoje, por exemplo, aqui, enquanto Paulo chegava num lugar, tinha que ir para uma sinagoga, começava a fazer a pregação dele, e aí, a certa altura, ele falava na ressurreição dos mortos. Quando ele falava nisso, começava um problema dentro daquela sinagoga.
Primeiro, havia os saduceus, que eram religiosos materialistas. Ou seja, eles acreditavam que Deus dava tudo aqui. Você morreu, ia para o Sheol. O Sheol era semelhante ao Hades. Era o vale escuro da sombra e da morte. Não havia assim, quem é bonzinho vai para um lugar bom. Não, ia tudo para o mesmo lugar. Ficavam como os gregos e os romanos acreditavam. Aquelas sombras. Aquiles, falando na Odisseia, com Odisseu ou Ulisses, e dizendo, eu preferiria ser aí o último dos meus vassalos do que ser rei no Hades, o vale escuro da sombra e da morte. Então vocês observem bem essa história, aquilo que acontecia lá, esta visão que tinha lá. Então, hoje em dia, o que é que acontece conosco? Eu estava dizendo, nós estamos aqui, eu estou falando, a TV Harmonia está aí, não é? Está colocando para todos os lugares. Enquanto Paulo tinha que fazer isso, essa discussão, os fariseus tomavam a defesa dele, porque acreditavam na imortalidade da alma. Brigavam. Começava uma discussão, o pau quebrava dentro da sinagoga. Aí Paulo dizia assim, olha, eu não quero causar dissensão, mas eu estou saindo, estou em tal lugar, quem quiser me acompanhe. Aí já tinha um pessoal dissidente que ia com ele, e com isso ele formava a primeira comunidade. Formava a primeira comunidade, era assim que ele fazia. Ele usava a desavença para fazer crescer o movimento. Ou seja, ele então atingia sempre que um pequeno grupo. Sempre atingia um pequeno grupo. E para se comunicar, você veja, ele começou, ele inovou. Ele inovou. Os primeiros documentos efetivos que nós podemos falar do tempo do movimento cristão primitivo são as epístolas paulinas, que ele começa a escrever mais ou menos em 54, no ano 54. E olha que ele escrevia, ele na maioria das vezes ditava, era escrito em grego, e alguém tinha que levar. Existia o correio imperial que levava, que era de cavalo, mas levava quanto tempo uma carta para chegar? 3, 4, 5 meses. Muito bem. 2000 anos depois, aqui, eu atinjo mais gente falando aqui agora do que Paulo de Tarso durante a vida dele toda. Durante toda a vida dele, eu agora, nesse momento, estou atingindo o maior número de pessoas do que ele. Com recursos atuais. Mas também, se não fosse o trabalho dele, eu não estaria aqui. Ele lançou as bases. Normalmente, os trabalhadores da primeira hora pegam o calor do dia, sim senhor. É como os pais que se matam para dar tudo aos filhos. E no final, os filhos ainda acham que fez pouco. Ainda reclamam. Pois é. Minha mãe dizia que quem acha, encaixa. E é verdade. E é verdade. A coisa fica tão fácil. Imaginem. Hoje você pega uma coisa dessa e faz como meu amigo Caio Mascarenhas está fazendo. Tem um negócio chamado Periscope, bota aqui e mostra, olha, estou aqui falando com o pessoal e tal. Aí o pessoal começa a dizer, que bacana, formidável, parabéns, não sei o quê. No mundo inteiro. Mundo inteiro. Então nós estamos na situação de trabalhadores da última hora, mas nós não pensamos que os trabalhadores da última hora de um momento são, na verdade, os trabalhadores da primeira hora de outro momento. Enquanto Kardec estava lá fazendo tudo isso, a gente senta hoje no computador e, se você quiser,
já não precisa nem escrever no computador. Você bota no modo ditado, fala, e ele transforma as palavras. Se você quer fazer revisão, você joga o corredor de texto. Já facilita tanta coisa. E o pobre do Kardec, escrevendo ali, quando errava, tinha que reescrever, ou tinha que riscar, botar do lado. Muita gente já viveu isso aqui. Não é do meu tempo, mas deve ser do novo ali, não é? Muita gente já passou por isso. Havia um tempo em que você, para fazer um trabalho, você tinha que pegar a Barça, a Caldas Aulete, né? A Britânica, para quem tinha condições. Para pegar o livro por livro, abrir, e lá para coisa para ficar olhando, era assim nova, não era? Né? Eu ouvi falar, eu estava estudando isso num livro de história aí. Então, era um trabalho infeliz. Hoje você chega no Google, bota lá, já vem tudo. Eu entrei, botei Djalma Montargolo, vieram mais de 20 páginas. Eu digo, eu não sabia que eu era tão importante assim, para ter meu nome tanto desse jeito. Né? Então, agora, nós achamos, então, como trabalhadores da última hora, que nós estamos ganhando muito mais do que os trabalhadores da primeira hora. Sim, sem dúvida. Mas nós só estamos fazendo por causa deles. Então, a grande visão dos ancestrais, a grande visão daquilo que foi feito antes de nós. E nós estamos, por nossa vez, preparando o futuro. Porque o que será daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu não estarei apenas numa imagem, se eu estiver aqui ainda, em algum lugar do mundo. Mas eu poderei estar de forma física, pelo menos uma aparência de forma física, né? Como eu tivesse o dom da ubiquidade, em vários lugares, me apresentando na forma de holograma, e interagindo com as pessoas. Isso é o que a gente pode imaginar. Então, um ponto fundamental dessa parábola é a gratidão que nós temos que ter pelos que nos antecederam, e mais do que isso, nós termos em nossa mente um dever, uma obrigação. Com os recursos que nós temos, nós somos obrigados a fazer muito mais do que os trabalhadores da primeira hora fizeram. Nós estamos, por exemplo, hoje aqui na Fundação Lar Harmonia. Mas a Fundação Lar Harmonia começou muito antes disso, lá na Pinha de Aguiar. E era o quê? Um terreno que as pessoas começaram a ir lá e fazer esse evangelho, que mantém-se até hoje. E o que é que eles faziam nesse evangelho? Estavam ao mesmo tempo trabalhando, fazendo as fundações, cavando. Hoje nós entramos aqui, tem ar-condicionado, está uma beleza. Mas se não fossem os trabalhadores da primeira hora, como é que nós chegaríamos a esse ponto? Depois que veio para cá, o trabalho que foi feito aqui também para erguer esses prédios, foi todo um esforço, que hoje em dia nós chegamos, mas é todo conformidável, é ótimo. Sim, como foi feito? Agora, e por detrás disso, o trabalho de administrar tudo isso? Hein? Nós sempre achamos que é tudo muito fácil depois que já está pronto. Não é não. Não é não. Porque também tem todo o esforço para manter isso. Então, os trabalhadores da primeira hora aqui deram duro. Eles têm que ser respeitados por causa disso. Têm de ser sempre lembrados. E uma gratidão tem que estar conosco. Ampliando em nossa vida, nós temos isso. Nos inícios da nossa existência, nossos pais, nossos professores.
todos aqueles que contribuíram para que nós chegássemos onde nós chegamos. Quantas pessoas se esforçaram para isso? Então, essa parábola, não, muito além do que um ponto de vista simplesmente religioso, nos leva para uma condição ética importante. Nós temos uma obrigação com os nossos ancestrais. Por isso, os chineses, os asiáticos, têm o famoso culto dos ancestrais. E se nós ampliarmos muito isso, se não fosse um Homo faber perdido lá nas selvas africanas, sem ter nenhum recurso, que não uma inteligência que começava a se estruturar. Se não fosse um homem que pegou o primeiro fogo que um raio ateou na floresta e fez a sua primeira fogueira e começou a manter aquilo, o indivíduo que pegou a primeira pedra, tirou uma lasca e com aquilo pôde cortar alguma coisa. Aquele que pegou um pedaço de pau, atirou e matou um coelho, matou um animal qualquer para se alimentar a família que estava com ele, o seu clã. Poucas vezes nós nos lembramos, inclusive, da gratidão que devemos ter com aqueles trabalhadores da primeira hora, com o homem do Neandertal, o Homo sapiens, aqueles que viveram todas as lutas, as angústias, as dificuldades do passado. E hoje nós temos essa civilização que é terrestre, que se comunica uma com a outra, esteja onde estiver. Nós temos informação do mundo todo, a tempo e a hora, o que está acontecendo nesse instante. E a nossa gratidão? Esses eram trabalhadores da primeira hora. Eles pegaram o calor do dia e eles muito bem hoje poderiam dizer: formidável, a gente deu um duro danado e vocês hoje já estão no bem bom. E nós, como é que ficamos? Felizmente, nesse caso, nós temos uma coisa chamada reencarnação. Porque vocês já imaginaram, se um Paulo de Tarso, naquela época, fez o que fez, nas poucas condições, nas parcas, pobres, paupérrimas condições que tinha, vocês imaginem se ele estivesse agora. Já imaginaram um Kardec hoje, com os recursos da internet, do Google, nas mãos, o que ele poderia fazer? Ele que fez 5 grandes obras, ele podia fazer o quê? 100, 500. Por quê? Porque o mundo cresceu, o mundo mudou. Mas isso chama-se também evolução. E nós nunca trazemos isso para a nossa vida e não verificamos que nós estamos num ponto, num nível evolutivo, que foi o resultado de todo um desdobramento. E que a nossa própria vida teve uma evolução. Quando nós estamos olhando a nossa vida para o passado, é para neurotizar. Eu podia fazer e hoje não posso mais. Sim, mas hoje você pode fazer outras coisas que você não podia fazer antes. É só saber usar. O espírito está em evolução constante. Nós já estivemos lá no passado. Nós também já fomos, de alguma maneira, trabalhadores da primeira hora em algum momento. Estamos agora como trabalhadores da última hora. A evolução exige isso. Mas outros estão chegando para nos substituir. Outro dia, uma avó me disse assim: mas olha, meu neto nasceu. A primeira coisa que quando ele nasceu foi olhar para um lado, olhar para o outro. Eu digo assim: onde é que eu vim me meter? Antigamente os meninos nasciam de olho fechado. Eu digo: pois é, agora os meninos já vão pedir quando nascer assim. Tem eu quero tirar um selfie. Quero botar na rede social. Não demora muito. Esses serão os trabalhadores da última hora. Nós ainda não estamos nessas condições. Então, nós espíritas
temos uma obrigação de pensar nessas parábolas num sentido muito mais amplo do que aqueles em que nós lemos. Se quisermos fazer um estudo histórico, vamos para a época. Aí é possível nós entendermos sociologicamente, historicamente, por que é que Jesus usou esses termos específicos, o tipo de pessoas para as quais ele falava e que recebiam a mensagem, mas que não estavam entendendo, na verdade, o que ele queria dizer. Porque ele falando para o inconsciente, ele estava falando para a humanidade para todo sempre. Não especificamente para aquele momento. O ensinamento pode ser levado para o momento, sem dúvida nenhuma. Porque ele pode se desdobrar em vários níveis, simplesmente porque a parábola é simbólica. É um símbolo. E símbolo pode comportar inúmeras interpretações. Porque, na verdade, essa é a função do símbolo. Cada um pode utilizar esse símbolo dentro de um contexto, aplicar a esse contexto, e ele tem tanta validade quanto alguém que o faça em outro contexto. Mesmo que aparentemente possam estar tendo visões diferenciadas, porque o símbolo enseja isso. E nós precisávamos começar a simbolizar muito mais em nossas vidas. Simbolizar a existência, o nosso mito pessoal, a nossa jornada do herói. A nossa vida é uma imensa parábola. Até metafisicamente, nós podemos pensar aqui, simbolicamente, porque nós saímos de um zero, desenvolvemos e voltamos a esse zero. É uma parábola. A figura da parábola. Atingimos o máximo e vamos para o mínimo. Da mesma forma que nós saímos de um útero, nós voltamos ao útero da Mãe Terra. E hoje em dia voltamos até como cinza, né? Toca fogo, e da agora por diante vai ter que tocar fogo mesmo, porque está acabando terra para botar gente enterrada. Então vai ser algo importante nesse ponto. Então vamos hoje, na manhã de hoje, nesse evangelho, que bem como disse Cecília, é um momento de alegria, e nós estamos vivendo aqui. Mas evangelho significa o quê? Alegria. Bom, no grego, angelos, mensagem, boas mensagens, alvíceras, boa nova. E você não vai nunca poder dar uma boa nova chorando. Oh, eu vim dizer, Cecília, que você tirou na Mega Sena sozinho 20 milhões. Só se for de inveja. Ninguém transmite uma boa nova de cara triste. Muitos dizem, aquele Públio Lentulus que era um chato, ele dizia que, dizem naquela carta, que muitos dizem que é apócrifa, Jesus, muitos já ouviram chorar, ninguém nunca ouviu sorrir. Eu digo porque ele era um chato, Jesus não. Porque se você lê as parábolas, Jesus devia dar gargalhadas em certo momento. Porque ele faz cada comparação que, pelo amor de Deus, você tenha que rir, não tinha como. Agora ele, um senador acostumado a meter a mão, naquele tempo não tinha um Sérgio Moro e tal, mas ninguém fazia nada e ele, claro que ele podia fazer o que ele queria e bem entendia. Mas, e dizer que Jesus era triste, triste era ele. Jesus era muito ao contrário. Então hoje, nesta manhã, como trabalhadores da última hora que nós somos, vamos tomar uma posição, porque nós somos os trabalhadores da primeira hora do amanhã, e temos que deixar um excelente legado para o futuro, porque é assim que a humanidade cresce, e é nossa obrigação, a partir daquilo que os que nos antecederam fizeram, fazer muito mais. É o nosso dever acima de tudo, e é isso que Jesus Cristo espera de nós. Um beijo no coração de cada um e muita paz.